Primeiros Escritos. Prefácio histórico. Primeiros Escritos são obra de permanente e especial interesse aos adventistas do sétimo dia, pois abrangem os primeiros livros de Ellen G. White. Foram escritos e publicados pela primeira vez na década de 1850, para edificação e instrução daqueles com as quais a autora passara pelas experiências relacionadas com os adventistas observadores do sábado nas décadas de 1840 e princípio de 1850. Assim sendo, a autora deu como certo que o leitor tivesse conhecimento da história do despertamento adventista e do progresso do movimento adventista do sétimo dia, que emergiu em 1844. Consequentemente, as experiências daquele tempo, bem compreendidas, são, em alguns casos, apenas mencionadas, empregando-se expressões que, para ser corretamente compreendidas, têm de ser consideradas na contextura da história dos adventistas observadores do sábado daqueles anos iniciais. Em 1858, escrevendo da proclamação das mensagens dos três anjos de Apocalipse 14, Ellen White trata das experiências dos que participaram da obra e tira lições dessas experiências, em vez de, como seria de esperar, dar uma bem definida apresentação do caráter destas mensagens. Ela, por vezes, emprega expressões hoje pouco usadas como adventistas nominais, porta fechada, porta aberta e etc. Hoje estamos afastados mais de um século daqueles tempos heróicos. O leitor deve conservar isto bem claro na mente. A história que era tão bem conhecida aos contemporâneos de Ellen White, recapitularemos agora, tocando em alguns dos pontos altos das experiências dos adventistas observadores do sábado durante uma década ou duas das que precederam a primeira publicação da matéria que aqui aparece. Nos parágrafos iniciais, a Sra. White faz breve referência à sua conversão e sua experiência cristã na infância. Fala também de haver assistido à conferência sobre a doutrina bíblica quanto ao esperado advento pessoal de Cristo, que se julgava estar muito próximo. O grande despertamento adventista, ao qual tão breve referência é aqui feita, foi um movimento de alcance mundial. Apareceu em resultado de cuidadoso estudo das passagens proféticas da parte de muitos e a aceitação das boas novas da vinda de Jesus por grande número de pessoas através do mundo. O grande despertamento adventista. Foi, porém, nos Estados Unidos que a mensagem do advento foi mais vastamente proclamada e recebida. Sendo as profecias bíblicas referentes à volta de Jesus aceita por homens e mulheres eruditos de muitas profissões religiosas, resultou daí um grande número de fervorosos crentes adventistas. Convém notar, todavia, que não se formou nenhuma organização religiosa separada e distinta. A esperança do advento levou a profundos avivamentos religiosos que beneficiaram todas as igrejas protestantes, levando muitos céticos e incrédulos a confessar em público sua fé na Bíblia e em Deus. Ao aproximar-se o movimento de seu ponto alto, na primeira década dos anos de 1840, várias centenas de ministros uniram-se na proclamação da mensagem. Na liderança achava-se Guilherme Miller, que viveu na extremidade oriental do estado de Nova York. Era ele homem preeminente na comunidade, empenhado na lavoura como seu meio de vida. Apesar de uma rica base religiosa, na juventude tornou-se cético. Perdeu a fé na palavra de Deus e adotou teorias deístas. Quando, um domingo de manhã, leu um sermão na Igreja Batista, o Espírito Santo tocou-lhe o coração e foi levado a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Miller pôs-se a estudar a palavra de Deus, resolvido a descobrir na Bíblia uma resposta satisfatória a todas as suas dúvidas e aprender por si mesmo as verdades expostas em suas páginas. Por 2 anos dedicou ele muito de seu tempo ao estudo das Escrituras, versículo por versículo. Resolveu não passar a estudar o versículo seguinte enquanto não achasse uma explicação satisfatória daquele que estava estudando.
tinha à sua frente unicamente a Bíblia e uma concordância. Com o tempo, seu estudo chegou às profecias da segunda vinda de Cristo, literal e pessoal. Também se empenhou muito no estudo das grandes profecias acerca de tempo, particularmente dos 2.300 dias de Daniel 8 e 9, que ele vinculava à profecia de Apocalipse 14 e à mensagem do anjo a proclamar a hora do juízo divino. Neste volume, na página 229, a Sra. White declara que Deus enviou seu anjo para comover o coração de Guilherme Miller, a fim de levá-lo a pesquisar as profecias. Em sua juventude, a Sra. White ouviu Miller em 2 séries de conferências, na cidade de Portland, no Maine. Sentiu no coração uma profunda e duradoura impressão. Deixemos que ela nos exponha o cálculo das profecias, como o pastor Miller os apresentou ao seu auditório. Por isso, nos ouvemos ao livro posterior da Sra. White, O Grande Conflito. O cálculo dos períodos proféticos. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento era a de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Seguindo sua regra de fazer as escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano. Viu que o período de 2.300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além do final da dispensação judaica, donde o não poder ele referir-se ao santuário daquela dispensação. Miller aceitou a opinião geralmente acolhida de que na era cristã a terra é o santuário, e portanto compreendeu que a purificação do santuário predita em Daniel 8,14 representa a purificação da terra pelo fogo, a segunda vinda de Cristo. Se, pois, se pudesse encontrar o exato ponto de partida para os 2.300 dias, concluiu que se poderia facilmente determinar a ocasião do segundo advento. Assim se revelaria o tempo daquela grande consumação, tempo em que as condições presentes, com todo o seu orgulho, poder, pompa e vaidade, impiedade e opressão, viriam ao fim, que a maldição se removeria da terra, a morte seria destruída, dar-se-ia o galardão aos servos de Deus, os profetas e os santos, e aos que temem o seu nome, e seriam destruídos os que devastam a terra. Com novo e mais profundo fervor, Miller continuou o exame das profecias, dedicando dias e noites inteiras ao estudo do que agora lhe parecia de tão estupenda importância e absorvente interesse. No capítulo 8º de Daniel, ele não pôde achar nenhum fio que guiasse ao ponto de partida dos 2.300 dias. O anjo Gabriel, conquanto tivesse recebido ordem de fazer com que Daniel compreendesse a visão, deu-lhe apenas uma explicação parcial. Quando a terrível perseguição a recair sobre a igreja foi desvendada à visão do profeta, abandonou a força física. Não pôde suportar mais e o anjo o deixou por algum tempo. Daniel enfraqueceu e esteve enfermo alguns dias. Espantei-me acerca da visão, disse ele, e não havia quem a entendesse. Deus ordenou, contudo, a seu mensageiro: dá a entender a este a visão. A incumbência deveria ser satisfeita. Em obediência a ela, o anjo, algum tempo depois, voltou a Daniel dizendo: agora saí para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel capítulo 9, versos 22 e 23. Havia na visão do capítulo 8 um ponto importante que tinha sido deixado sem explicação, a saber, o que se refere ao tempo, ou seja, ao período dos 2.300 dias. Portanto, o anjo, reencetando a explicação, ocupa-se principalmente do assunto do tempo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana,
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, versos 24 a 27. O anjo foi enviado a Daniel com um expresso fim de lhe explicar o ponto que tinha deixado de compreender na visão do capítulo 8, a saber, a declaração relativa ao tempo. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Depois de mandar Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, as primeiras declarações do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente separadas. 70 semanas representando 490 anos, declara o anjo estarem separadas, referindo-se especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, deve ser o período de que as 70 semanas se separam. Estas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias, e os dois períodos devem começar juntamente. Declara o anjo datarem as 70 semanas da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se pudesse encontrar a data desta ordem, estaria estabelecido o ponto de partida do grande período dos 2.300 dias. No 7º capítulo de Esdras, acha-se o decreto. Esdras, capítulo 7, versos 12 a 26. Em sua forma completa foi promulgada por Atarxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras, capítulo 6, verso 14, se diz ter sido a casa do Senhor em Jerusalém edificada conforme o mandado de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Estes 3 reis, originando, confirmando e completando o decreto, deram-lhe a perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. Tomando-se o ano 457 a.C., tempo em que se completou o decreto, como data da ordem, viu-se ter se cumprido toda a especificação da profecia relativa às 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, a saber, 69 semanas ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir desta data, 483 anos estendem-se até o outono do ano 27 de nossa era. Naquele tempo, esta profecia se cumpriu. A palavra Messias significa o ungido. No outono do ano 27 de nossa era, Cristo foi batizado por João e recebeu a unção do Espírito. O apóstolo São Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, verso 38. E o próprio Salvador declarou: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. São Lucas capítulo 4, verso 18. Depois de seu batismo, ele foi para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15.